Livro do Êxodo, capítulo 1, então. O que eu coloco no resumo, gente, e o resumo também é postado na internet, é um complemento daquilo que a gente fala, sendo que tem muita coisa que acaba que o resumo não compreende. Tem muita coisa que está no resumo também que o tempo não nos permite falar. Quem escreveu o livro do Êxodo? Moisés. É muito importante, irmãos, a gente frisar essas coisas, porque eu falei um pouquinho sobre isso na quarta-feira passada. Existe um ramo da teologia, e na verdade não só da teologia, mas do pensamento como geral, que é o liberalismo, não o liberalismo econômico, mas o liberalismo filosófico. Não é a matéria do culto de hoje, mas o liberalismo na teologia, ele insiste em negar, por exemplo, que Moisés existiu. Eles dizem que Moisés foi uma espécie de Hércules, ou de Aquiles, uma história assim contada para inspirar as pessoas muitos séculos depois. Eu vou recomendar aos irmãos um dia ir ao Netflix e assistir um documentário no Netflix sobre o livro do Êxodo. Na verdade ele conta tudo, ele pega desde José até Josué. O nome dele está escrito aí no seu resumo na página 2. É um título em inglês, Padrões de Evidência Êxodo, Patterns of Evidence Exodus. Até mandei para o Kaique, Edivane, na semana passada, no WhatsApp, o link, para poder assistir. É um documentário fascinante. Eu devo ter assistido umas 4 ou 5 vezes. É muito, muito interessante. É um cinegrafista, um documentarista que vai ao Egito, que vai a Canaã e que estuda as evidências arqueológicas, textos antigos, ruínas, e vai encaixando tudo para mostrar para nós o retrato daquilo que a Bíblia traz no livro do Êxodo. É muito importante a gente dizer que foi Moisés que escreveu esse livro, porque sendo Moisés quem escreveu, nós estamos dando autenticidade a tudo que o livro conta, às grandes intervenções de Deus, aos milagres que Deus fez, que aqui não são histórias inventadas, são contados por quem viu e por quem viveu. Moisés não estava contando aqui, gente, os sonhos que ele teve de noite, depois de jantar muito. Não, ele está registrando para nós as coisas que Deus fez. E isso, então, não é só história. É algo que nos ensina sobre quem é o Senhor nosso Deus. Esta é a importância. Oi? O grandioso. Exatamente. Essa é a importância dessas coisas. Quando alguém diz que não foi Moisés, e a gente pensa, não faz diferença nenhuma, faz toda a diferença. Porque dizer que não foi Moisés que escreveu é negar tudo que o livro conta como história, é só faz de conta. Mas se foi Moisés e foi, então o que está escrito aqui tem a força e o peso da verdade para a nossa consideração. Vamos lá, capítulo 1, do verso 1 até o 14, conta para nós como foi que se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera Moisés. Esse documentário vai falar coisas aqui que eu não permito falar, sobre as várias formas de guerras civis que aconteciam no Egito Antigo, em que um general, por exemplo, assassinava o faraó e tomava o poder. A transmissão do poder não era de pai para filho, não era necessariamente de pai para filho, mas um rei que estava falecendo, se ele achasse que seu filho não tinha condições de governar, mas que um general tinha, ele podia com muita tranquilidade passar o poder do Egito para aquele general ou para qualquer outra pessoa. Isso não era nesse formato que a gente vê hoje. Então o que aconteceu aqui não foi uma questão de descendência, de filho e neto, não. Mas de um colapso social que aconteceu dentro do Egito, uma guerra, uma revolução, a queda de quem estava na regência. E essa pessoa assumiu e ela subjugou os israelitas. Verso número 9 e 10. Esse novo rei disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras. É importante a gente tirar aqui uma observação espiritual, porque os feitores de obras eram israelitas. Mais adiante no livro do Êxodo você encontra feitores de obras que eram egípcios, que eram do povo de Israel, eram descendentes de Jacó, e essa é a estratégia de Satanás para dominar o povo do Senhor e para impedir a obra do Senhor, é plantar divisão, uns contra os outros, uns se aproveitando dos outros.
Porque quando colocou um do povo de Israel para chicotear o outro e para comandar o trabalho, estabeleceu a divisão no meio do povo. Essa foi a astúcia que ele usou, e é a astúcia que Satanás usa até hoje quando quer impedir o trabalho de uma igreja. Semeia discórdia, semeia divisão, semeia contenda. A gente tem que ser espiritual para poder enxergar que nada de bom vem desse tipo de estratagema, e resistir a isso espiritualmente e em oração. O povo, porém, irmãos, estava espiritualmente fraquinho. Já tinha mais de 400 anos que eles estavam sofrendo, para ser exato 430. A identidade deles tinha quase se apagado. Eles já estavam absorvendo a cultura do Egito de uma maneira terrível, e eles não tinham mais resistência contra aqueles golpes. Foram escravizados. A história prossegue. Então, verso 13: os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Verso 14: eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho do campo e com o serviço em que na tirania os serviram. Mas olha o 12, o que diz o 12? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Deus nunca desampara o seu povo, viu, gente? Deus nunca desampara o seu povo. Deus nunca desampara os indivíduos crentes, eu e você. Deus nunca nos desampara na nossa vida. Deus sempre nos sustém, Deus sempre nos defende, e Deus nunca desampara a sua igreja. Deus sempre sustenta e Deus sempre fortalece aquele povo que se reúne para amar, para servir o Senhor e para proclamar a sua palavra. Capítulo 1 ainda, nós já aparecemos com a primeira situação que precisa de um pouquinho de explicação da parte do pastor. Esse texto aí, muita gente, as pessoas ficam confusas com as duas parteiras, Sifrá e Puá. O que elas fizeram? Elas pouparam a vida dos meninos. Faraó deu ordem a elas, que elas matassem os meninos israelitas logo que eles nascessem, e dissessem para as mães que eles nasceram mortos. Ora, certamente que duas mulheres sozinhas não conseguiam fazer todos os partos daquela grande nação, mas elas devemos aqui entender que elas eram as comandantes, ou as coordenadoras do trabalho das parteiras. Aí, verso número 17 diz assim: as parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Qual que é a grande interrogação que tem nesse texto? Elas mentiram para Faraó? Mentira. Elas mentiram para Faraó? E Deus abençoou a mentira delas? Não, mentira delas. É um impasse, na verdade? Vou colocar aqui para os irmãos algumas teorias a respeito disso. Eu concordo com a de número 3, porque eu acredito que é a que mais tem a ver com a Bíblia. A primeira é que elas propositadamente atrasavam. E atrasavam de maneira que o parto, quando elas chegavam, já tinha acontecido, e elas chegavam lá só para resolver as situações. Não me oponho a essa ideia. A segunda, só que com essa opção número 1, obviamente que muitas crianças morreram sem assistência de parteira, né? Porque precisa, nasce com cordão umbilical enrolado no pescoço, outros problemas, a asepsia da mulher e tal. A segunda hipótese é: elas mentiram, porque uma vida vale muito mais. E se você tivesse uma vida na mão, se você tivesse que matar ou mentir, qual que você ia escolher? Obviamente, né, gente? Nem precisa nem entrar em muito detalhe sobre isso. Até quando a gente, talvez, Deus livre e guarde, seja posto nessa posição, a gente pode lembrar delas e saber que Deus não vai ficar triste com essa mentira em particular, que é dita não para a gente se avantajar ou para a gente enganar alguém, porque essa é a maldade da mentira, tá certo?
mas se for uma mentira para defender a vida de outra pessoa. Não é para defender, não é para você se safar, não. Oi? Igual Raabe com os moços lá. É um outro episódio desse. A terceira interpretação desse texto que eu li hoje, eu achei belíssima. Elas eram mulheres tementes a Deus, como o texto nos diz. Então elas, todas as vezes que vinha a notícia de que era preciso fazer um parto, elas oravam a Deus. E Deus respondia a oração delas, fazendo com que as crianças já tivessem nascido na hora que elas chegavam. Por que eu gostei dessa interpretação? Porque ela é espiritual e condiz com a palavra de Deus. Não condiz? De toda forma, o que nós encontramos é que elas foram instrumentais perante o Senhor para preservar a vida dos meninos de Israel. Cifrar, pega a sua canetinha aí. Cifrar significa reluzente. E puá significa preciosa. Qual versículo? 15. Cifrar significa reluzente e puá significa preciosa. Era normal naquele tempo que as parteiras fossem mulheres estéreis, porque elas não tinham suas próprias famílias, então elas eram atribuídas à posição de proceder com aqueles procedimentos. Por isso é que o texto faz sentido quando fala que Deus fez bem e Deus lhes constituiu família, no verso número 21. Veja que a piedade delas, a maneira como elas temiam o Senhor, a fé corajosa delas de dizer não para Faraó com o risco da própria vida, fez com que Deus as abençoasse. E esse retrato a gente vê tantas vezes na Bíblia, não é verdade? Que quando alguém toma uma decisão corajosa de enfrentar um risco por amor ao Senhor, Deus não deixa aquilo passar em branco. Deus recompensa, e como recompensa, e como abençoa. Esse é o nosso Deus. Ele não esquece, viu minha gente? Ele não esquece daquilo que a gente faz por amor a Ele. Devemos continuar. Verso 22 do capítulo 1. O faraó ordena o primeiro genocídio de meninos. Por que o primeiro? Quem lembra qual foi o segundo? Herodes, quando Jesus Cristo nasceu. O que Faraó mandou fazer no verso 22? A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Nesse momento da história, não foi nem um pouquinho antes e nem um pouquinho depois, porque Deus é um Deus que enxerga muito além daquilo que a gente consegue enxergar e que age, irmãos, de maneira que a gente não consegue nem imaginar a ação sábia, inteligente e gloriosa do Senhor. Nesse momento, quando essa ordem estava em vigência, nasceu Moisés. Aí o texto nos diz que o pai e a mãe viram que ele era formoso. Está aí no capítulo 2, verso número 2. A mulher, cujo nome era Joquebede, esposa de um homem chamado Anrão, Joquebede concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso. Antigamente, quando eu fazia referência a esse texto, eu falava que toda mãe acha o seu filho bonito. Depois eu já encontrei algumas mães falando que não, que o menino nasceu com a cara meio esquisita, não sei o que e tal. Então eu corrijo a minha frase dizendo assim: a maioria das mães, para não dizer quase todas, acham os seus filhos bonitos. Não é verdade, gente? Tem crianças que são extraordinariamente bonitas. Vocês já viram os dois meninos da Ana Amélia? Como são lindos, Arthur e Davi, crianças sim, impressionantes. Toda mãe acha, agora eu vou falar toda, acha as suas crianças bonitas. Vó também acha. Vó acha mais ainda. Vó acha muito mais. O que está acontecendo aqui, irmãos, não é uma formosidade de aspecto. O texto que nós lemos lá no começo do culto, em Atos capítulo 7, no seu resumo nós estamos na página 3. Para você poder acompanhar aí, Atos 7, verso 20, nasceu Moisés, está aí na página 3 do seu resumo. Nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus.
Veja que o que nós estamos falando aqui não é que o pai e a mãe olharam para aquele menino e falaram: oh, que menininho bonitinho, mas que o Espírito Santo exerceu uma influência sobre o coração de Arão e de Joquebede e revelou a eles, de maneira sobrenatural e graciosa, que aquele menino era um escolhido de Deus para cumprir propósitos do Senhor na sua vida. Agora, é claro que todo pai e toda mãe deseja isso para os seus filhos, mas era mais do que um desejo, era o próprio Espírito Santo testificando de maneira clara, algo assim absolutamente até raro nas próprias páginas da Bíblia, que aquela criança era a criança que Deus tinha escolhido. Isso foi assim com algumas crianças, sobretudo com Jesus Cristo, que até a estrela que brilhava parou em cima de onde ele nasceu. Moisés é um tipo de Cristo. Nós falamos sobre os tipos na quarta-feira passada. Eles então se apropriaram dessa convicção que o Espírito Santo lhes deu com muita firmeza. Esconderam o menino com o risco de morrer, assim como Sifra e Puá. Mas depois, quando já não dava mais para esconder, eles fizeram uma coisa absolutamente impensável. Eles colocaram o menino num cesto. O cestinho até hoje chama Moisés. Colocaram o menino no cesto, passaram piche para ter um pouco de segurança, não muita, mas um pouquinho de segurança no cesto, e colocaram o cesto, meu Deus e Pai, no rio Nilo. Quero dar para vocês uma ideia do rio Nilo. Um rio grande, águas agitadas. Os navios do Egito, movidos a remo, circulavam por aquelas águas. Imagina uma remada num cestinho daquele. Era um rio povoado de crocodilos e de hipopótamos nas suas margens. Eles colocaram a criança numa situação de risco impensável. Ninguém de nós teria coragem de fazer a coisa mais remotamente parecida com o que eles fizeram. De onde veio essa decisão? Da fé absolutamente convicta de que o propósito que Deus tinha na vida daquela criança, eu digo de novo, que isso foi revelado a eles pelo Espírito Santo, era algo que nem navio, nem hipopótamo, nem crocodilo, nem faraó podia desfazer. Por isso é que eles, ainda que os seus nomes não sejam citados, aparecem lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, os pais de Moisés. Porque eles receberam uma instrução de Deus, um caminho que Deus apontou, e eles seguiram esse caminho com toda a fé, com toda a coragem, mesmo, irmãos, conhecendo pouco de Deus, que eles conheciam pouco de Deus. Nós conhecemos muito mais de Deus e talvez não tenhamos o mesmo vigor de fé que Joquebede e Arão demonstraram. Eles são exemplo para nós. Eles são exemplo de como nós devemos nos apegar às coisas que a palavra do Senhor revela. Eu preciso continuar. É difícil, irmãos, a gente construir uma biografia de Moisés. Os filmes que a gente assiste, Príncipe do Egito, Os 10 Mandamentos, Asas de Águia, um outro filme mais antigo ainda, tem muitos filmes assim impressionantes, mas eles são baseados na Bíblia e muito em tradições, muito em interpretações que existem. O Príncipe do Egito, por exemplo, conta para nós que Moisés não sabia de nada. Nada, até que um dia, por acaso, ele descobriu a história, e descobrindo a história, ele por acaso entendeu que era um escravo. Cada filme que conta a história de Moisés coloca isso de um jeito. Os 10 Mandamentos, aquele grande filme, 4 horas de duração, fala que por acaso Moisés achou um pano. Quem já assistiu aquele filme deve lembrar dessa cena. Ele achou um pano que uma escrava tinha guardado, e aquele pano era pano de escravo, e aí ele foi pelo pano e descobriu a história. Cada filme conta uma... No Príncipe do Egito. O Príncipe do Egito conta o desenho na parede. Os 10 Mandamentos, ele achou um pano escondido, que era o pano que ele estava envolvido quando era criança. Por quê? O que nós sabemos foi: o cestinho foi levado pelo Senhor até a irmã de Faraó. A irmã de Faraó
pegou a criança e no coração desejou cuidar daquela criança. Para ser filha de um faraó, ela é irmã do outro. Sim, ela era filha de faraó e irmã do faraó seguinte. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Prossigamos. Filha de faraó. Então Moisés foi trazido por ela. Logo que ela achou o cesto, capítulo 2, verso número 6, verso número 7. Então disse sua irmã Miriam, a irmã de Moisés, então disse Miriam à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? E respondeu a filha de Faraó: vai. E saiu a moça e chamou a Joquebede. Quer dizer, Joquebede recebeu o filho de volta, junto com um salário, para que ela criasse o menino até uma certa idade, a idade de desmamar. A idade de desmamar, naquele tempo, era 6 anos de idade, mais ou menos. Então, Moisés, na minha interpretação, não cresceu totalmente avulso, não. Não cresceu totalmente alheio à sua origem, não. Porque com 6 anos o menino já tem um pouquinho de... Um pouquinho não, com 6 anos já é uma espoleta, já tem consciência de tudo, já sabe o nome de todo mundo, já sabe falar, já sabe andar, já sabe fazer as coisas, não é verdade? Quer dizer, ele ficou lá até a idade de desmamar e aquilo criou algo nele. Por isso que quando a gente leu lá em Atos, o texto ficou um pouco mais claro. Veio a ideia, quando ele fez 40 anos de idade, de ir até os seus irmãos. O que aconteceu desde os 6 anos de idade até os 40, nesses 34 anos? Chegando na glória, a gente descobre. Cada filme, eu digo de novo, cada filme conta uma história. Uns dizem que ele era um grande general, outros que ele era muito bom em corrida de biga, né? aquela pequena charrete, corrida de biga. Outros que ele era um engenheiro que construía cidades, colega do João aí, que ele era um engenheiro habilidoso e tal. Eu não sei, a Bíblia não nos diz isso, mas a Bíblia nos diz que ele foi educado em toda a ciência do Egito, texto de Atos 7 novamente, e que apesar de ele ter dito para Deus que ele era pesado de boca, ele era poderoso de obras e de palavras. É interessante a gente notar isso quando a gente chega lá em Êxodo capítulo 3. Aquilo era mais uma desculpa esfarrapada do que uma realidade na vida do próprio Moisés. Moisés decidiu tomar a coisa pelas próprias mãos. Está na página 4 aí de vocês. Moisés decidiu tomar a coisa nas próprias mãos. Está vendo que a apostila hoje veio cheia de desenho, gente? Ilustrada. Daqui a pouco nós vamos chegar nessas ilustrações. Eu achei isso tão interessante à medida que fui estudando o livro na última semana. Moisés decide tomar a coisa pelas próprias mãos. Ele vê um israelita sendo oprimido por um egípcio, mata o egípcio, enterra o egípcio na areia com as suas próprias mãos, e logo ele vai descobrir que não adianta você tentar fazer as coisas de Deus pelas suas próprias mãos, pela sua própria força, pela sua própria vontade, pela sua própria imposição. Matando um egípcio, ele conseguiria quebrar a escravidão do Egito inteiro, irmão? Nem se ele matasse o Egito todo. Até porque não era propósito de Deus matar o Egito todo. Digamos mais que nós precisamos aprender com isso a descansar no Senhor e a obedecer no Senhor, mais do que fazer, irmãos, a nossa própria vontade e agir na inflamação do nosso temperamento. No dia seguinte, o pecado de Moisés estava público, estava exposto e ele teve que fugir. Fugiu, ajudou a família de um homem chamado Jetro, uma espécie de líder muito rico naquela região, casou com a filha dele e ficou morando nas tendas de Jetro mais 40 anos. Uma frase muito popular que você já deve ter ouvido diz que Moisés passou 40 anos achando que era alguém, 40 anos descobrindo que não era ninguém e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Durante 40 anos ele foi um príncipe honrado, exaltado do Egito, depois se tornou um fugitivo criminoso, vivendo de favor dos outros.
Aí ele descobriu nos últimos 40 anos da sua longa vida o que é que Deus faz quando a gente se coloca nas mãos do Senhor. Capítulo 3, Moisés tem um encontro com Deus. O que é mais importante aqui, irmãos? Eu sei que os elementos chamam muita atenção da gente, e as pessoas gostam de ficar falando da sarça ardente e de outros detalhes, e existe todo tipo de misticismo em cima dessas coisas. Eu prefiro que a gente leia a Bíblia prestando atenção no Senhor Deus. Esse é o mais importante, porque o Senhor Deus se manifestou ali de maneira clara e disse a Moisés, verso número 6: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. 7. Certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento, desci para livrá-lo, verso 8, da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra. A conversa entre Deus e Moisés vai até o capítulo 4, verso 17. Nessa conversa, Moisés questiona por que Deus não tinha feito nada antes. Moisés apresenta para Deus várias objeções, falou assim: mas Deus, o Senhor não fez nada até agora. Deus responde a isso. Depois Moisés diz: mas Deus, o povo vai querer saber o teu nome. E Deus diz para Moisés, nós já estudamos aqui o nome de Deus, sabemos que o nome de Deus não é uma palavra, que o nome de Deus não é um ajuntamento de letras, porque se colocar H, U, I, G e O dá Hugo, e se colocar N, I, E, I, U, Z, O, S. Z e A dá Neuza. Mas o nome de Deus não é formado por letras humanas. O nome de Deus não deve ser pensado como uma palavra, mas deve ser pensado como sendo o ser de Deus. Deus não precisa de nome. Eu preciso de nome, porque Hugo, até que não é um nome muito comum, mas tem um bocado de Hugo por aí. E aí eu não somente preciso de nome, mas eu preciso de um sobrenome da mãe, um sobrenome do pai, e por incrível que pareça, existe um outro Hugo Santos Zica no Brasil, por difícil que seja a combinação dessa. Aí, para poder resolver esse problema, eu preciso de um CPF. Deus não precisa dessas coisas. Somente Deus é Deus. Ele não precisa ser distinguido de ninguém, porque o seu ser já é distinto. Então Moisés colocou algo para Deus baseado... Bem, não posso me detalhar nisso. Mas Deus responde para Moisés, e o nome dele não é José, nem Joaquim, nem João. O nome de Deus é Eu sou o que sou. Se você pensar bem, não é um nome. É uma afirmação. Eu sou um ser eterno, autônomo, absoluto, infinito e intangível. Único. Diga ao povo que eu sou, me enviou a vós outros. Até a frase fica estranha de falar. Depois Moisés falou assim: Senhor, eu sou pesado de língua. Nós sabemos que não era, porque Atos 7 diz que ele era poderoso em palavras. Tão poderoso em palavras que apresentou para Deus uma desculpa fajuta. Por que a desculpa, irmãos? Por que essa desculpa? Certamente porque Moisés se amedrontou diante da obra imensa que Deus tinha colocado perante ele, uma obra acima da capacidade de qualquer pessoa. Ele ainda chegou a dizer: que sinal que eu vou fazer para o povo crer? E Deus deu para ele o cajado que ele tinha, Deus revestiu de autoridade para fazer sinais. Esse encontro entre Deus e Moisés é o começo da libertação do povo de Israel, porque agora Moisés é enviado até o Egito para trazer juízo sobre aquela nação. As pragas, a própria condenação do Egito, irmãos, não foi algo que Deus fez por capricho, não foi algo que Deus fez por covardia nem por maldade. Nós sabemos que essas coisas não há no coração de Deus. Era chegado o tempo de julgar o povo egípcio pelos seus muitos pecados. Nós sabemos que eles tinham escravizado o povo de Israel com crueldade. Isso é pecado, irmãos? Você acha que isso agrada o coração de Deus? Evidente que não. Nós sabemos também que eles adoravam muitos e muitos deuses, e isso é idolatria, coisa que não agrada o coração do Senhor. Nós sabemos que eles eram a nação mais forte do mundo naquele tempo.
E isso produziu no coração deles vaidade, vaidade que não agrada também o coração de Deus. Era chegado o tempo de trazer juízo sobre o Egito. Prossigamos agora, irmãos, para que eu possa pular direto para o capítulo 7. O que acontece entre o finalzinho ali do capítulo 4 e o capítulo 7? Moisés vai até o Egito. Ele tem vários encontros com Deus no caminho, Deus corrigindo os pecados do próprio Moisés. E aí começa aquela parte muito famosa em que Faraó rejeita libertar o povo de Deus. Faraó diz que não conhece o Senhor, que não quer saber do Senhor. E aí Deus executa juízo sobre o Egito por meio das famosas 10 pragas do Egito. Página 4 aí. O próprio número 10 é digno da nossa consideração, porque na linguagem bíblica, o número 10 é sempre um símbolo daquilo que chega ao seu máximo, aquilo que está completo, aquilo que está finito. E aqui é entendido que aquele tempo de iniquidade no Egito terminou, porque o juízo de Deus ia vir sobre eles com toda a sua justiça e com a sua santidade. A primeira praga... Qual foi a primeira praga? As águas se tornaram em sangue. Estão vendo essa imagem aí do lado, irmãos? Está cinza, porque a nossa impressão é em preto e branco, mas esse Deus era um Deus azul, todo azul, da ponta da cabeça à ponta dos pés, o Deus Api. Os egípcios eram tão beneficiados pelo rio Nilo, eles precisavam tanto daquele rio. Se não fosse aquele rio, a terra deles seria totalmente um deserto, e não teria plantação, e não teria colheita, e não teria barcos para ir de uma ponta do Egito até a outra. Eles precisavam daquele rio para viver, e eles precisavam tanto que eles adoravam o Deus que era o rio. O Deus Api era o Deus do rio Nilo. Observe que ele tem a mão estendida aí na figura, está vendo? E nessa mão estendida um cesto com várias bênçãos, com alimentos. E na outra mão ele tem flechas, porque eram os barcos poderosos do Egito, que eram regidos por esse Deus. Eles não consideravam o rio um rio. Eles achavam que ele era vivo, que ele tinha consciência, que ele tinha alma. E por isso eles prestavam culto ao rio. Irmãos, a idolatria. Que coisa terrível. Quando vem Arão com o cajado de Moisés e finca aquele cajado nas águas do rio, e elas começam a sangrar, aquilo foi uma mensagem clara de que aquele Deus tinha sido mortalmente ferido pelo Senhor. As 10 pragas, irmãos e irmãs, têm uma ligação muito grande com a religião e com a idolatria que era praticada no Egito, e a forma como Deus, o nosso Deus, faz questão de prevalecer sobre todos os ídolos, sobre os ídolos do Egito, e até hoje ele diz: eu não aceito e não darei a minha glória às imagens de escultura. Logo em seguida veio a praga das rãs. Vejam aí a imagem da deusa chamada no Egito Eket. Ela tinha cabeça de sapo ou de rã. Que coisa horrível, irmãos, que coisa horrível. Elas eram essa deusa era uma deusa que eles acreditavam que intermediava o contato entre os vivos e os deuses. Veja como isso é importante. Eles acreditavam que essa deusa levava as mensagens, que eles faziam orações e sacrifícios, e que ela pegava essas orações e esses sacrifícios e os levava aos deuses do além. E aí essa deusa, que era tão invocada, que era tão buscada, agora ela tinha se tornado um problema na casa deles. A ideia dessa deusa é simples. Vocês já viram um sapo entrar? Aqui no Caiçara não tem muito sapo, né? Não tem nenhum sapo, mas de vez em quando aparecem umas coisas estranhas. Mas o sapo, ele entra e a gente não vê por onde ele entrou. E eles acreditavam então que ela estava trazendo mensagens. A mensagem que ela trouxe para eles foi terrível,
porque ela trouxe destruição e doença e desconforto e incômodo, e o número era impressionante, a gente tem certeza disso, porque era algo que trouxe um estorvo grande, tornou uma praga na vida do Egito. Veja só, que Faraó tinha os seus magos, verso número 7 do capítulo 8. Capítulo 8, verso 7. Isso aí me inculca bastante. Por quê? Porque muitos daqueles sinais que foram feitos, a palavra fala que os magos também Reproduziram. Fizeram a mesma coisa. Quer dizer, Somente 3. Somente 3. Mas 3 é muito. 3 é bastante, né? 30%. O que era essa atuação desses magos? É a mostra para nós, porque esse texto é muito claro nisso, irmãos, de que a religião do Egito e todas as idolatrias do mundo, no mesmo sentido, são religiões de espetáculo e de falsidade. Os magos do Egito, obviamente, não serviam a deuses verdadeiros. Então eles tinham que fazer mágica para as coisas acontecerem. Não que eles faziam os sapos brotar, mas que eles enganavam o Faraó com os seus truques. Paulo escreve isso na primeira carta a Timóteo. Eles enganavam o Faraó com as suas magias, com a sua habilidade, para continuar usufruindo da posição que eles tinham e todos aqueles privilégios. Veja só, capítulo 8, verso 7. Os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. E realmente fizeram aparecer, mas eles não conseguiam fazer sumir. Veja quão notável é isso. Eles já tinham rãs o suficiente, eles já tinham mais do que o bastante. Em vez de fazer as rãs sumirem, eles faziam aparecer mais. Por que não fizeram as rãs sumirem? Porque não podiam, naturalmente não podiam. Só tirar o coelho da cartola é fácil, difícil é enfiar os coelhos todos lá dentro. Aí, meus irmãos, veja que a rã se tornou um problema muito pior. Capítulo 8, desculpa, irmãos. Capítulo 8, verso 11, Moisés disse para Faraó: retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas, dos teus oficiais, do povo, ficarão somente no rio. 14, ajuntaram-se em montões e montões. Olha o que diz antes no 13. Morreram as rãs nas casas, dos pátios, nos campos, montões e montões, e a terra cheirou mal. Que dureza de coração desse povo egípcio. A cena não melhora, irmãos. Os próximos capítulos são um espetáculo de horrores das coisas que a dureza do coração de Faraó trouxe como consequência ao seu próprio povo. A praga seguinte foram piolhos. Está aí no capítulo 8, verso 16 até o 19. No verso 16, diz a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Os egípcios adoravam o pó da terra. Na idolatria deles, irmãos, tão louca, tão desequilibrada, eles conseguiam adorar a todas as coisas, menos o único e verdadeiro Deus. Eles beijavam o pó da terra e julgavam a terra sobre si por acreditar que o pó era abençoado. Então, eles adoravam a um Deus, está aí na página 5 da sua apostila, um Deus que tinha um passarinho na cabeça. Coisa de doido, ficar andando com um passarinho na cabeça. Eles adoravam, beijavam, amavam o pó da terra, entretanto, o pó da terra se tornou piolhos contra eles. Verso 18 e 19, porque os piolhos se estenderam de maneira terrível no Egito, fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém, até isso, até a magia deles chega a um limite. E havia piolhos nos homens e no gado. Verso 19, marque isso aí na sua Bíblia com caneta. Então disseram os magos a Faraó. E o que eles disseram? Isto é o dedo
de Deus. Até mesmo esses homens, irmãos, que lidavam com os demônios nas suas bruxarias e que estavam corrompidos pelo privilégio do lucro que eles obtinham, cheios de mentiras, cheios de enganos, até mesmo eles não tinham mais o que dizer e disseram para Faraó: isto é o dedo de Deus. Até mesmo o coração enrijecido deles se quebrantou diante do Senhor, mas diante de Faraó, não. Terrível isso. E aí eles não aparecem mais na cena no livro do Êxodo. Logo em seguida vieram a praga das moscas, capítulo 8, do verso 20 até o 32. Olha aí na sua apostila, irmãos, na letra D, na página 5. Eu não sei se a impressão deu para ver direitinho, mas esse Deus aí tem corpo de gente e cabeça de mosquito. Que coisa horrenda que esses egípcios adoravam. Que coisa terrível. Mas porque eles acreditavam, irmãos, que os mosquitos era que traziam a mudança e a renovação no mundo, porque tinha lá um bicho morto no chão, e eles passavam e o bicho estava morto, e poucas horas depois tinha larva, e no dia seguinte tinha mosquito. Então eles observaram aquilo e ficaram espantados com os mosquitos, e achavam que os mosquitos eram uma coisa boa, tão boa que eles faziam oração aos mosquitos, e que eles veneravam os mosquitos. Lembram-se de Belzebu, que Jesus Cristo fala dele no Evangelho de Mateus? Belzebu significa o Senhor das moscas. Era um deus dos mosquitos. E os mosquitos, as moscas, que eles idolatravam de maneira tão tremenda, se tornaram... Gente, vamos falar sério mesmo aqui entre mim e vocês? Mosquito é um estorvo, não é verdade? Aquelas moscas grandonas, nojentas, e a gente não sabe o que fazer com elas. Você abre a janela, elas ficam paradas ali. Imagine isso multiplicado por milhões, atormentando por todo lugar, por todo lado. Terrível, trazendo doenças, irritações de pele, incômodo às pessoas. O juízo foi tremendo sobre o Egito. A quinta praga, capítulo 9, versos 1 a 7, é a peste nos animais. A deusa que eles adoravam, que está aí trazida na sua apostila, era uma mulher com cabeça de vaca. Eu não coloquei a imagem porque era muito grande, mas a forma como você mais encontra essa deusa nas ruínas do Egito é uma vaca com muitos úberes e muitas crianças mamando na vaca, mas muitas e muitas e muitas, porque para eles a vaca era riqueza, a vaca era saúde, era sustento, era provisão, e eles adoravam, idolatravam essas coisas. Vejam, minha gente, que em todo tempo, seja o rio, seja as vacas, sejam os produtos naturais, eles adoravam a criatura e não o Criador, e eles adoravam a bênção e não o abençoador. O Egito foi uma nação muito abençoada por Deus, muito abençoada por Deus, mas que voltou as suas costas contra Deus e que rejeitou a Deus e aos propósitos de Deus. O juízo que caiu sobre o Egito não foi à toa, não. Capítulo 9, versos 8 a 12, aparecem úlceras, bolhas, tumores, chagas, feridas na pele do povo. Os egípcios não eram muito diferentes da gente, não. Era um povo extremamente vaidoso. As mulheres egípcias passavam cal na pele para esbranquecê-la. Vocês conseguem imaginar que coisa absurda era fazer isso? Elas passavam cal desde a testa até o pé para se embelezar. Os homens egípcios não admitiam ter um pelo sequer no seu corpo, que eles achavam o pelo uma impureza. Era uma sociedade que idolatrava beleza. Parece um pouco, irmãos, com o tempo que a gente vive. Uma sociedade que idolatrava o aspecto. E para esse povo que era tão ligado a isso, aparecem chagas, feridas, bolhas. Talvez como resultado, não resta dúvida, dos mosquitos e das rãs e de todo tipo de doença e de impureza que se espalhou ali. Mas isso especificamente, uma praga terrível que os abateu, indo contra a deusa que eles veneravam, que dava saúde para eles, a chamada deusa
Ísis. Prossigamos. Página 6, letra G, que é o capítulo 9, um pouco mais adiante, em que cai chuva de pedras sobre o Egito. Hoje aqui na igreja choveu pedras. Será que foi uma praga contra o Caiçara? Foi ou não foi? Não, irmãos, porque desde que Deus criou a atmosfera, chove e chove pedra. Esta chuva de pedras em particular foi uma praga, chamada de saraivada. Foi uma coisa terrível, algo assim além da nossa comparação. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, apontar para os irmãos, é que a gente imagina o que foram as pragas, mas pegue a sua imaginação e multiplique pelo mais terrível, que você vai chegar perto do que estava acontecendo no Egito. E o que deve nos impressionar não é somente quão terrível foi o juízo de Deus, mas quão duro estava o coração de Faraó e do seu povo. Prossigo para a praga dos gafanhotos. Quando nós chegamos em capítulo 9, verso 27, veja aí comigo. Faraó, 27 não, isso, capítulo 9, isso, verso 27, Faraó diz assim para Moisés. Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse... Essa foi a confissão mais sem vergonha que já se fez na história do mundo. Ele diz assim: esta vez eu pequei. Aí ele ainda diz mais, para maquiar o seu cinismo: esta vez eu pequei, o Senhor é justo. Por que Faraó confessou? A própria Bíblia nos mostra, verso 31 e 32. Faraó chamou Moisés porque o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Então ele chamou os seus oficiais, fez um levantamento das riquezas da terra e falou: olha, até agora as pragas já nos custaram bastante, mas se piorar, vai nos custar ainda mais. Então ele chama Moisés e diz assim: olha, Moisés, realmente dessa vez eu pequei. Veja que ele faz uma negociação ridícula com Moisés. Ele começa a negociar com Moisés até quanto o povo poderia ir e quantos do povo iriam. Deus então manda a praga seguinte, que foi a praga dos gafanhotos, e os gafanhotos comeram até o talo das plantações. Se Faraó fingiu arrependimento por causa do que tinha acontecido até ali, veja só, irmãos, a diferença entre o arrependimento falso e verdadeiro é muito grande. Normalmente, quando a pessoa é pega em flagrante, ela rapidamente se arrepende, não é verdade? Foi o que aconteceu com Faraó, um arrependimento falso que Deus não o tolerou e imediatamente mandou os gafanhotos para poder tornar em realidade aquilo que Faraó já tinha calculado. Capítulo 10, verso 7. Capítulo 10, verso 7. Os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam o Senhor seu Deus. Acaso não sabes que o Egito está arruinado? Até mesmo os oficiais de Faraó tiveram mais bom senso do que o próprio rei do Egito, meus irmãos. Prossigamos. Faraó faz uma proposta, capítulo 10, verso 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi o Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. E replicou Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi o Senhor.
Faraó começa agora a querer negociar com Moisés. Na primeira negociação ele falou: podem ir só os homens, mas deixem as suas famílias sob meu comando. Vejam, irmãos, que isto é um retrato claro de Satanás e da forma como Satanás tenta negociar com os crentes até que ponto serviremos o Senhor. Ele nos diz: pode ir, Satanás diz. Você se converteu, então vai lá, serve o Senhor, mas não busque a salvação dos seus parentes. Deixe a sua família aqui no Egito. Logo em seguida, Faraó disse assim: então pode ir, vão vocês, vão as esposas, vão as crianças, mas o gado fica, para que vocês voltem a mim de tempos em tempos. É a proposta que Satanás faz. E nós devemos ter a mesma resposta de Moisés para Faraó. Ele disse: não, nenhuma unha ficará. Veio a penúltima praga, capítulo 9, verso 21 a 29, a treva sobre a terra do Egito. É importante notar, irmãos, que mesmo que o juízo do Egito fosse tão terrível, capítulo 9, verso 23, os filhos de Israel todos tinham luz nas suas habitações. Deus poupou o seu povo daquele juízo terrível e tremendo. Irmãos, eu preciso parar na 10ª praga. Que lugar bom para parar, né? Misericórdia. Graças a Deus ela já passou. Mas eu preciso parar aqui para que a gente possa realmente fazer esse estudo de maneira mais construtiva. A 10ª praga foi qual, meus irmãos? A mais terrível de todas. A mais terrível de todas. Nós temos textos no livro do Êxodo que falam para nós que Deus endureceu o coração de Faraó. E nós temos textos no livro do Êxodo que dizem que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Sobre isso eu falarei daqui 2 semanas. Vou falar sobre a morte dos primogênitos. A morte era um deus dos egípcios. Eles adoravam a morte. Eles prestavam culto à morte. Adorava tudo menos o Senhor. Eles adoravam a tudo, irmãos, menos o Senhor. E a pessoa sem Cristo é igualzinha, adora tudo. Adora o trabalho, adora o prazer, adora as férias, adora o dinheiro, adora tudo que existe no mundo. Adora tudo, menos o Senhor. Nós achamos que os egípcios eram ridículos, que o Deus dele tinha cabeça de mosquito. E tem gente prestando culto aos mesmos deuses até ao dia de hoje. Irmãos, não somente a morte era um faraó, não somente a morte era um deus para os egípcios. Faraó era um deus para os egípcios. Havia templos em que se queimava incenso a Faraó, que morava a centenas de quilômetros de distância. A 10ª praga foi o juízo de Deus sobre o próprio Faraó. Ele tentava conduzir seu filho à sucessão a ele no trono, e o seu filho foi morto pelo anjo que Deus mandou para isto. Entretanto, nessa mesma ocasião terrível, Deus deu um dos mais belos símbolos do Evangelho que nós temos no Antigo Testamento, que está no capítulo 12, aí na sua Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 12. Capítulo 12, verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal, Deus diz. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. A Páscoa foi dada, irmãos, como um símbolo do Evangelho. A Páscoa foi dada como um símbolo, como um tipo, como uma figura do Evangelho.
O Cordeiro de Deus foi morto por nós. Seu sangue é posto sobre nós pela fé. Deus passa, vê o sangue de Cristo sobre nós e não nos julga segundo os nossos pecados, mas nos perdoa pela sua misericórdia. Quando eles saem do Egito, nós vemos que alguns egípcios saíram com eles, egípcios que se converteram. E certamente egípcios que passaram sangue nas suas portas. Se um egípcio passasse sangue na porta, irmãos, o que acontecia com o seu primogênito? Era morto? Não. Era poupado. E se alguém passou sangue na porta, mas ficou com um pouco de dúvida lá dentro de casa, e passou a noite ansioso e tremendo, e falou assim: ai, eu passei o sangue na porta, mas o que vai ser? Tem sido uns meses tão terríveis aqui no Egito, o que vai ser do meu filho? Ai, e o que aconteceu com essa pessoa? Foi poupada. Foi poupada. Nós não somos salvos pela força ou fraqueza da nossa fé, mas pela graça do Senhor. Que coisa maravilhosa para o nosso coração. E aí, irmãos, no dia seguinte, eu termino aqui o estudo de hoje. Deus fez aquilo que um ano antes ninguém achou que jamais iria acontecer. Eles dormiram escravos e acordaram libertos. Se você fosse 12 meses antes ao Egito e ninguém te diria que achava que aquilo era remotamente possível, ninguém achava que aquilo era possível, e de uma noite para um dia, Deus o fez e o povo saiu. A primeira coisa que fizeram ao sair do Egito, no capítulo 13, foi prestar culto ao Senhor. Consagraram-se por inteiro a Deus. Qual era o propósito de Deus, meus irmãos, ao libertar os israelitas do Egito? O que Deus queria? Que o povo o adorasse. Abre só um segundinho para terminar no capítulo 19. Sim, irmã Lúcia. Pastor, talvez o senhor vai até falar sobre isso, mas o propósito não é esse. Diante de tudo, de todos esses sinais que Deus operou no Egito, né? Na história da humanidade, na história geral, tem algum relato? Porque o exército de Faraó todinho, né, como diz a Bíblia, foram mortos ali no mar. Sim. Então, depois disso, a história narra alguma mudança sobre... Você fez uma pergunta muito boa, irmã Lúcia. Deixa eu fazer aqui essa observação arqueológica nos últimos minutos que eu tenho hoje da paciência dos irmãos. Nós não sabemos por onde eles atravessaram o Mar Vermelho, tá certo? É bem verdade que a Bíblia da gente traz um mapa lá no final, mas aquilo é um dos lugares. Existem outros lugares onde é até mais provável que tenha acontecido. Por exemplo, um dos lugares que é considerado por muitos estudiosos como sendo o lugar da passagem, é porque existe ali uma formação no terreno totalmente única, em que você tem uma montanha submersa com 2 vales, à esquerda e à direita. E na parte onde está aquela montanha submersa, o mar tem apenas 50 metros de profundidade. Então, pouco mais de 50 a 80, não é muita coisa. Então, os que defendem este lugar, se você quiser pesquisar o assunto, você vai achar muita coisa. É a praia de Nuveiba. Os que consideram a praia de Nuveiba como lugar, acham que ali é mais provável ter sido por causa dessa montanha. Não é bem uma montanha, é uma bancada, um espaço assim reto nesse limite. Há outros lugares onde dizem que foi possível. Eu não sei, irmãos, eu nunca nem lá fui. Os irmãos já foram várias vezes, eu nunca fui. Outra coisa que é muito importante notar é que os egípcios eram um povo muito arrogante. Então eles nunca registravam as suas derrotas. Nunca registravam as suas derrotas. Existe um papiro que parece que menciona, e aqui eu estou dizendo isso para os irmãos porque eu acredito que mas alguns arqueólogos discordam, que menciona as pragas do Egito como sendo resultado de um governo fracassado. Esse papiro está preservado no museu lá em Amsterdã. Próxima vez que você for a Amsterdã, você vai lá para ver. Então, assim, o que se sabe é que existe um período no Egito que, em termos de data, condiz mais ou menos com isso, em que o Egito, que era uma grande nação, sofreu uma queda muito grande.
entendeu? Uma queda econômica, uma queda militar, e foi uma queda súbita. O que já foi escavado daquele período mostra, por exemplo, as estátuas dos faraós com rosto triste, o que não era comum. Os faraós têm sempre um rosto imponente, altivo, mas 2 faraós daquele período têm o rosto triste, o rosto sim enfraquecido. Mas como eu disse para vocês, não somente nós estamos falando aqui que ruínas são um quebra-cabeça muito difícil de montar, mas que os egípcios mesmo não registravam as suas derrotas. Jamais. Mas aquele documentário que eu indiquei no Netflix é muito bom. E ele fala lá em 2h30 do que eu ia precisar de muito tempo para falar, e ele nem teria capacidade para tanto. Qual era o propósito de Deus ao tirar o povo do Egito? Capítulo 19. Capítulo 19, versos 5 e verso 6. Deus diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, Deus diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Este era o propósito de Deus: redimir aquele povo, para que por meio deles a graça de Deus fosse sinalizada a todas as nações, e fosse um povo em que cada um fosse um sacerdote do Senhor, a ministrar culto, serviço e adoração a Deus. Entretanto, algo que nós vamos ver, não na próxima quarta, porque quarta-feira que vem o pastor Tim que vai falar, mas na outra quarta, se Deus quiser, o que nós veremos é o que se colocou entre Israel e esse propósito do Senhor nosso Deus. Eu preciso parar por aqui. Infelizmente não deu para fazer o livro todo, os irmãos me perdoem. A gente faz o maior esforço possível, mas tem muita matéria, não é verdade? Tem muita coisa. Vamos parar por aqui e orar ao Senhor. Pode ficar em pé?